Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Hipnóia. Nós estamos fazendo alguns estudos sobre PNL, que é a Programação Neurolinguística, e hoje nós vamos falar sobre alguns dos pressupostos, ou melhor, um dos seus maiores pressupostos. E o que é um pressuposto? Pressuposto é tudo que antecede alguma coisa, tudo que o próprio nome fala, é pressuposto, você pressupõe que aquilo vai acontecer. É uma opinião pré-formada, antecipada de alguma situação. Aqui nós vamos fazer algumas reflexões sobre esse pressuposto da PNL para aplicar e melhorar a sua qualidade de vida. Esse pressuposto que nós vamos falar hoje se chama o mapa não é território. O território é toda a verdade que acontece no mundo, tudo que realmente acontece no mundo. E o mapa é a sua percepção, é como você recebe aquela realidade, como você percebe e como você reage àquela realidade. Esse é o seu mapa, ou seja, o mapa não é território. Por quê? Já ouviu falar da sua verdade não é a minha verdade e existe uma verdade verdadeira? É mais ou menos por aí. O território seria a verdade das verdades e os mapas seriam as verdades das pessoas. Por que existe essa diferença entre o mapa e o território? Por que eu não consigo ver o mundo como ele realmente é? Porque essa imagem, essa percepção, essas situações chegam até nós com os nossos filtros. É como se nós tivéssemos um monte de filtro na nossa mente que vai só podando, filtrando e modelando para que ele chegue na minha verdade, chegue na minha percepção conforme as minhas crenças, as minhas experiências, os meus traumas, as minhas vivências e todas as opiniões que eu formei durante a minha vida. As percepções e a visualização do mundo é diferente para cada pessoa. Então, as percepções e a visão de mundo de cada pessoa é diferente para cada um conforme os seus filtros. Mesmo que sejam pessoas criadas no mesmo ambiente, mesmo que sejam irmãos, cada um vai ter o seu filtro, cada um viveu a sua vida. Vou dar um exemplo para você. Imagine uma situação que acontece na casa, dentro de uma família, acontece uma briga, vamos supor. Chega lá o pai, bravo, e pergunta: o que está acontecendo aqui? Você conta a sua história. Pai, aconteceu isso, 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 isso. Vem o seu irmão e falou assim: nada disso, não aconteceu, não foi assim, você está falando errado. Olhe bem, o pré-julgamento da opinião que a do outro está errada porque você aplicou o seu filtro na opinião do outro. Aí chega um terceiro irmão e falou assim: nada disso, não foi nada disso, aconteceu um pouco do que ela falou, um pouco do que ela falou, mas na verdade o que aconteceu foi isso. E existe uma terceira verdade, que é o território. Então, esses mapas, que são as nossas percepções, as nossas recepções das situações, fazem parte do território, mas não são necessariamente o território. E da mesma forma, ao contrário é verdadeiro. O mundo também não é o território e o território também não é o seu mapa. Você deve evitar generalizar sobre o que é o mundo através da sua percepção. E quando você entende que cada um tem o seu mapa e você começa a interpretar, a entender o mapa mental do outro, você começa a criar sintonia com ele e a entender o porquê dele pensar daquela maneira. Então, os conflitos que aconteceriam caso você não entendesse o mapa mental do outro seriam muito maiores. Só que tem uma observação: mesmo que você entenda e conheça o mapa mental do outro, esse mapa mental do outro chega até você com seus filtros. Então, mesmo que você fale assim: eu sei o que você está passando, eu já passei por isso. Vamos supor que aquele pai morreu. Eu sei, você fala para o seu irmão: eu sei o que você está passando. Não, você não sabe. A pessoa pode até responder: obrigada por me falar isso, né? Obrigada por se colocar na minha situação. Ou então por entender o que eu estou passando, por tentar saber o que eu estou passando. Mas o inconsciente dela sabe que você não sabe. Então ela cria aquela distância entre vocês, porque o subconsciente dela entende que você está mentindo para ela. E que você não sabe de verdade o que ela está sentindo. E você não sabe. Você imagina, mas o que você sabe é conforme passou pelos seus filtros. Então, mesmo que você se coloque na posição do outro, você não pode falar que você sabe o que o outro está passando. Você imagina e sente muito por isso. Então, quando você escolhe entender o mapa mental do outro, você escolhe também ter empatia por ele.
Você escolhe também ter afinidades e entender e ser mais altruísta também em relação ao outro e em relação à sua própria vida, porque os conflitos vão diminuir e as amizades vão se fortalecer, os relacionamentos vão se fortalecer. E olha que legal quando a gente entende que quando você reage contra uma situação, você não está reagindo contra o mundo, você não está reagindo contra aquela pessoa, você está reagindo com o mapa mental dela, é o seu mapa mental reagindo com o mapa mental dela. Quando você entende que isso não é um desconforto para você e são questões simplesmente de interpretação e de realidades diferentes e de experiências diferentes que vocês passaram, por isso seus filtros são diferentes, você fortalece essa empatia e isso cria um rapport. Eu já falei sobre rapport em outro vídeo. Então, experimente, faça esse teste, comece a olhar situações e entender qual é o mapa mental do outro. Como aquela pessoa reage naquela situação. Como numa situação, pessoas diferentes agem de maneira e reagem de maneiras diferentes. Perceba como você reage de maneira diferente a cada situação. Ou você reage diferente numa mesma situação, dependendo do dia, dependendo da sua energia, do seu estado mental. Isso vai melhorar com certeza a convivência sua com você mesmo e sua com as outras pessoas. Porque a grande beleza desse pressuposto, mapa não é território, nos mostra a pluralidade e a diversidade das pessoas. E isso é lindo, e isso é um aprendizado. E tudo que você conseguir crescer entendendo o mapa mental seu e o do outro, você consegue entender e visualizar o seu tipo de raciocínio, quais são os pensamentos, quais são as suas ações e as suas reações, assim como a do outro também. Aí você consegue se modelar para o sucesso e atingir os seus objetivos com excelência. Seja a melhor versão de você mesmo.